Então vamos lá. A comunidade manetedora do Brasil, ela é um movimento, ela pretende ser, tem a pretensão de ser como se fosse um partido político, como se fosse um partido ali, onde ela abraça várias causas. Então ela é um movimento, essa comunidade, as pessoas que vão fazer parte, eles têm que entender que o, que o CMB, a Comunidade Manetedora do Brasil, ela é convivencialista. Ela convive com várias culturas, com várias classes sociais, com várias formas de pensamento. E ela é manetedora porque essa palavra manetedora indica que são pessoas que querem manter o Brasil com aquilo que é o bom. Então ela pega um pouco do conservadorismo, aquilo que é bom, que nos trouxe até aqui, a gente não tem que eliminar para abraçar novas coisas. A gente tem sim que abraçar novas coisas, mas sem interferir nas antigas, sem exterminar, sem eliminar as antigas. A gente não quer abolir o que é bom. A gente quer manter o que é bom e quer abraçar novas coisas que tragam resultados positivos, né? E resultado positivo na visão do grupo todo, da maioria ali. Então ela vai usar como ferramenta a democracia, a força da democracia para decidir o que é bom ou não, para abraçar ou não o que é novo. Então a gente abraça o que é novo, as tecnologias, aquilo que vem para trazer benefícios, né, coletivo, é bom. Então é comum porque todos vão abraçar essa ideia, né? Os membros que vão fazer parte, os adeptos, eles vão abraçar essa ideia e de estar junto nisso, de aceitar que está todo mundo junto. Assim como para quem é cristão, né, o cristianismo lá fala que o joio e o trigo, né, andarão juntos e serão separados depois pelo Criador. Quem vai separar é quem nos permitiu que ficasse junto até lá. Então, até o dia da separação. Então, é a convivência. Democracia não é querer que prevaleça só o seu lado. Democracia é a conviver com as diferenças. Então, é isso. A comunidade manetedora ela vai se esforçar e sempre procurar um meio de eliminar os atritos, de intermediar os atritos e de manter, né? Assim como uma casa, uma construção, uma obra, ela tem que ter manutenção, ela tem que ter, de vez em quando, reformas. Na hora da reforma, a gente não vai reformar destruindo tudo aquilo que é bom, não. A gente vai... aquilo que está rasurado, assim como uma parede que tá arranhada, a gente vai lá e coloca uma demão de tinta, mas a tinta daquela mesma cor que foi pintado lá, para que aquele buraco na parede não seja percebido. Então é isso, é uma limpeza no Brasil. A comunidade manetedora é uma comunidade que limpa o Brasil, que organiza, que zela, que faz a faxina, que gera condições para produzir, né, o crescimento, o progresso, sem destruir, né? Então ele cresce preservando. Então ele vai atuar buscando colocar em prática todos esses ideais. As pessoas que decidirem fazer parte desse grupo, eles vão primeiro entender, vão primeiro perceber que existe um pensamento, alguém querendo se associar, se juntar a esse grupo, criar esse grupo que naturalmente não é nada forçado, não é orientado por uma lei, todo mundo se juntando com o mesmo pensamento, entendendo o que é, as pessoas entendendo que elas vão falar sobre isso, vão da comunicação, da conversação nasce essa ideia e ela cresce, e as pessoas vai ter aí vai surgir os autores que vão criar livros que vão falar sobre isso, que vão construir isso, na verdade, porque aqui é um ponto de partida. A comunidade manetedora do Brasil está apenas começando. É um movimento, é um grupo onde eles têm o ecossistema dele, é todo o país, é todo o Brasil. Então ele vai dar um jeito de estabelecer a harmonia, de manter essa harmonia o mais estável possível, né? Vai procurar colocar em prática
questões que vão fortalecer isso. Na economia, por exemplo, ele vai lutar por criar interdependência, né? Fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais interdependentes, uma dependendo da outra em tudo. Por quê? Porque quanto mais você está interdependente, você depende, precisa do outro, mas você tem algo para oferecer, você tem algo em troca, você tem um poder de compra e tudo flui bem. Então, reduzir, eliminar, caminhar na direção de eliminar as dependências, né? Alguém que depende do outro, sem ter nada em troca para dar para aquele lá que está mantendo, que está sustentando. Então, por exemplo, as pessoas que dependem do governo, a gente tem que ir achando meios para tirar essas pessoas da dependência do governo e seguir rumo à sua independência. Então, se o que impede elas de progredir, de crescer, é porque ela não tem uma educação, é porque a educação está falha, é porque a educação é medíocre, porque a educação tem dificuldades de formar realmente cidadão capaz, a gente vai mexer na educação, trazendo aqueles conteúdos que vão realmente qualificar, capacitar e tornar o cidadão capaz de seguir adiante e produzir riqueza para si mesmo, administrar e assim, consequentemente, fazer com que o nosso país cresça, que o nosso país se desenvolva. E nas religiões é sempre a gente aceitar essa variedade que existe, como foi falado no início aqui. Quem vai separar uma coisa da outra, tudo aquilo que tem dicotomia, que tem dois lados ou mais lados, que tem uma variedade, né? E principalmente tudo aquilo que é acirrado, que é bipolarizado, só um dia só vai ser separado quando Cristo voltar a separar o joio do trigo, né, para os cristãos. Então, na religião, a gente aceita pessoas que a gente tem que aceitar conviver, respeitar e não ter preconceito, não ter... Apenas, se você é cristão, a sua função é pregar, é evangelizar. Quem vai decidir a sua vida é cada um, é cada pessoa que vai ouvir aquilo e ele vai saber o que fazer com isso. Se o Espírito Santo estiver nele, ele vai ser indicado o que ele vai fazer com aquela informação que ele está obtendo, mas essa informação a gente vai pregar como mais uma variedade, até o dia da separação do joio do trigo. A informação do cristianismo, o evangelho, a pregação dele é apenas mais um item dessa variedade, né, que é das religiões, dos conceitos, das explicações do mundo e das coisas supremas, superior, dos seres supremos, do que a gente acredita como crença, né? Das crenças. Então, vai ser só mais uma. Então, a gente tem que aprender com os erros do passado. O fascismo, que começou juntando pessoas em feixes, juntos somos mais fortes, né? Grupo de pessoas, feixes, para lutar a favor de uma causa, mas depois veio o fascismo, que foi o nazismo, que foi um dos mais, que introduziu depois muitas coisas e introduziu a ideia de que havia uma raça pura, de que aquela nação era a nação mais pura, os outros não mereciam viver, então não tinha que ter imigração, eles não aceitavam vir pessoas de fora, essa raça que veio aqui veio destruir o meu país. Então, para evitar tudo aquilo, a gente tem que entender e compreender como funcionou tudo aquilo, nazismo, fascismo, todas essas coisas, como funciona o socialismo, o comunismo, o capitalismo e todas as ideologias políticas e todas as religiões. A gente tem que entender um pouco de todas elas para construir o CMB, a comunidade manetedora do Brasil. Na religião, a gente sabe que em outros países por aí, os deuses que elas adoram são animais, por exemplo. Para um cristão, a gente acha estranho, mas para eles lá é o jeito deles. Um dia eles vão ter a informação verdadeira. Então, existe nos países as migrações, pessoas que vêm de outros países,
e elas podem trazer parte dessa cultura. Se for um grupo muito grande, esse grupo que vem de outro país, ele pode construir ali ele pode manter essa religião ali em volta. A gente sabe que na época da Babilônia, ela aceitava todas as religiões, fazia com que todas as pessoas podiam chegar com a sua cultura e conviver todo mundo junto. Mas a orientação maior era do líder, do imperador, do ditador, daquela força daquele império lá, né? Então as pessoas tinham lá uma certa liberdade, mas na verdade eles eram orientados e dominados, controlados pelo pensamento maior que era o do imperador, de quem comandava aquela grande cidade, aquele grande império. Então ele aceitava todas as coisas, todas as religiões para conviver, mas todos tinham que viver alinhado com o pensamento do império. O movimento manetedor do Brasil, ele não tem uma orientação central. Ele é um conjunto, ela é constante, que a gente vai construindo e a gente vai aceitando ou não. Aquilo que é novo e bom a gente aceita, aquilo que é bom e nos trouxe até aqui, que os conservadoristas defendem, a gente vai manter. Sempre que fizer reforma, a gente vai manter, a gente não vai eliminar. E isso com a participação de todo mundo. É um conjunto, é um grupo transparente, com transparência, que atua, que tem participação e que todos poderão ter voz para falar, para determinar, para escolher os caminhos. Então é um caminho que abrange todos os outros caminhos, mas com aquela visão de que um dia vai ser separado, mas por quem vai fazer o julgamento. O que é certo e o que é errado não é a gente que determina agora. A gente determina o que no momento é melhor ou não e conviver, a convivência. Então a gente vai defender isso, a convivência, o convivencialismo forte, a gente vai conviver com as diferenças. A interdependência a gente vai procurar gerar na produção, na economia. A meritocracia, a gente vai premiar aquelas pessoas que se destacam mais e automaticamente a gente vai aprovar se aquela pessoa se destacou mais é porque ela foi melhor em algo, ela produziu algo melhor, um serviço melhor, um produto melhor, ou ela foi melhor no esporte, em tudo que ela foi melhor, ela vai ser premiada por isso. Então a gente vai respeitar a meritocracia e não premiar as pessoas por cota, por grupo, porque muitas cotas que são baseadas em critérios que não condizem com a meritocracia, eles não devem ser aceitos, né? É um pensamento inicial da comunidade manetedora do Brasil. Outra palavra forte que a gente vai procurar manter e a gente vai tomar as decisões orientadas por ela é a sustentação. Aquilo que a gente vai fazer tem sustentação, aquilo que a gente vai criar tem sustentação. Se não tiver, a gente procurar criar uma sustentação para aquilo lá. Se não conseguir, a gente não coloca em prática. Então, um benefício social, uma assistência social, algo que vem para melhorar, por exemplo, na área social. Se não tiver sustentação, se não tiver a produção do outro lado, isso não tem sustentação, não será aceito. E aí essa parte da interdependência, ela vai dizer que todos nós somos interdependentes. Os ricos, eles precisam dos pobres, os pobres precisam dos ricos. Quem produz um tipo de alimento, uma espécie de produto, ele não consome apenas aquele produto, então ele precisa de outros produzindo outras coisas, né? Então, e ele vai trocar e é isso que vai gerar as relações, que vai induzir as relações, que é de onde vem a interdependência, que vai causar uma sustentação, porque todo mundo está se ocupando em alguma coisa, está produzindo, então ele tem a sustentação, porque se ele está produzindo, ele está ganhando o poder de adquirir outros produtos, outros serviços de outras pessoas. Então esse movimento, a comunidade manetedora do Brasil, a CMB, ela é forte na economia, na produção, na indução da produção. Ela vai procurar associar-se a regimes, a governos, a administrações, a modelos que vão estimular as pessoas a correr atrás de produzir e produzir para si mesmo. Então, todo mundo vai precisar estar, né, o máximo que puder, empregado em alguma coisa, seja trabalhando para si mesmo, ou seja, trabalhando
em uma empresa, junto de uma empresa estabelecida. Tem que correr atrás de encaixar todo mundo para o desenvolvimento, para fluir, né, para tudo fluir, para a economia fluir, e o desenvolvimento passar a ser construído pelas pessoas, né, a ser produzido. Então, o desenvolvimento ele vem da junção de tudo isso. São essas palavras, essas 3 palavras. Nos países que não é acentuado, que não existe as propriedades, que não existem essas características que eu vou falar aqui, são países onde as pessoas vivem na miséria, onde não existe a interdependência forte, onde não existe a meritocracia forte, não existe a sustentação. Então, essas 3 palavras elas andam juntas. E nos países comunistas, Venezuela e Cuba, por exemplo, aqui próximo, não existe muita interdependência. As pessoas dependem do governo, mas o governo e outras pessoas não dependem delas porque não tem muito emprego, não tem onde encaixar elas. Então, elas vivem desocupadas, desempregadas. Então, a interdependência não é tão forte assim. E aí não existe a meritocracia, né? Porque eles são socialistas, e os socialistas eles beneficiam igualmente as pessoas sem elas ter o esforço, sem que elas tenham a capacitação e a produção igual, né? Porque as pessoas são diferentes. Então, se um produz mais, é essencial que ele passe a ter uma premiação maior naturalmente, porque isso já estimula as pessoas, e isso é a meritocracia, né? A meritocracia tem que existir. Então, a premiação tem que ser orientada pela meritocracia e não por cotas. Então, cotas a gente crê que é uma coisa ruim porque desestimula aqueles que poderiam crescer mais e mal acostuma aqueles que se acomodam facilmente, que querem viver no comodismo. Os sedentaristas, né? Então, a gente precisa de pessoas ativas, de todo mundo empregado em alguma atividade, de pessoas que querem o progresso, que querem construir algo, que querem ver um país melhor, que querem ver todos se dando bem, porque quanto mais existir pessoas vivendo bem à nossa volta, mais facilidade a gente tem de crescer, porque a gente tem mais pessoas à nossa volta com condições de negociar com a gente. Se a gente cresce sozinho e vai lá no topo, por exemplo, se a gente cria uma empresa que ela vai comprando todas as outras, que ela vai concorrendo, e depois não tem mais concorrente, ela não vai ter mais nem para quem vender, então é hora dela fechar. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai querer comprar as outras pequenas que ainda tem à sua volta. E aí, o que precisa é estímulo para o empreendedorismo, para que nunca falte empresas no meio do caminho, empresas começando, empresas se tornando maiores, empresas se tornando médias, porque quando ela chega lá no topo, se elas se juntar, formar cartel, elas ficam poderosas e elas engolem as outras. Então é bom que as pessoas tenham consciência de que essa intermediação, essa corrida intermediária, esse ponto ali onde as empresas estão, que elas ainda estão médias, elas empregam mais, elas crescem porque os proprietários estão procurando produzir mais para crescer, para expandir, então eles procuram os melhores funcionários, empregados, profissionais para produzir, eles procuram investir em tecnologia, é isso que faz crescer. Eles procuram crescer, eles procuram melhorar, e eles administram bem porque é deles mesmo. Então, esse movimento ele preza pelo liberalismo. Então, a liberdade econômica é fundamental. E para isso, reduzir a burocracia. Não tem que ter um Estado burocrático, cheio de regras, que mais dificulta do que ajuda, mas tem que ser atrativo para que as pessoas produzam, né, a riqueza para elas mesmas, na vida delas mesmas. Então, é um movimento, a comunidade manetedora do Brasil, a CMB é um movimento que inicialmente é construído alinhando-se e utilizando-se de modelos político-administrativos, de regimes já pré-existentes. Muitos, então, já começa mantendo o que é bom e que traz resultado, que é mostrado através de fatos
de o que foi praticado de leis, de programa em determinados países, em alguns países, e trouxe prosperidade e trouxe o desenvolvimento para aqueles países, a gente vai abraçar para o nosso país. E o que foi colocado aqui também, é aquilo que destruiu nosso país e dificultou também a vida de outros países, a gente vai evitar copiar. É mais ou menos nesse sentido que a gente cria esse movimento. Para as pessoas que entenderam, que entendem mais ou menos como funciona, o que quer dizer, elas podem ir se aprofundando, porque a gente, na verdade, está construindo isso, e aí a gente pode criar um movimento dessa natureza, né, que caminhe nessa direção, buscando um país melhor através da participação de todos. Beleza? Então, é um pouco falando sobre essa ideia de criar uma comunidade que pode se tornar um partido depois, que pode se tornar um movimento, a Comunidade Manetedora do Brasil.